boa noite. Boa noite para todos nós, encarnados e desencarnados, que estão aqui neste momento para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Nós só temos que agradecer a Deus esta oportunidade que Ele nos dá, este momento ímpar. Então, vamos agradecer a Deus por mais um dia, pela família que o Senhor nos permitiu ter, por cada coisinha que aconteceu hoje, pelas pessoas que cruzaram o nosso caminho. Vamos agradecer porque estamos vivos, porque o nosso coração, ele se ilumina quando nós aprendemos a estar gratos por todas as coisas que recebemos. Então, meus amigos, procuremos uma posição agradável, seja deitado ou sentado, serenando a nossa mente, relaxando o corpo físico. Vamos conversar com Deus. O capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. O item é o 14. Desprendimento dos bens terrenos. É uma mensagem que foi deixada pelo espírito Lacordaire, nosso amigo espiritual. Ele deixou no ano de 1863, lá em Constantina, na Argélia. Ele disse o seguinte: venho, meus amigos, trazer o meu auxílio para ajudá-los a caminhar corajosamente na via do aperfeiçoamento em que entraram. Somos devedores um dos outros, e somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos e os homens é que esse melhoramento será possível. O apego aos bens terrenos é um dos maiores obstáculos ao adiantamento moral e espiritual do homem. Pelo desejo de possuírem estes bens, destroem seus sentimentos de afetividade e colocam suas energias inteiramente na conquista das coisas materiais. Sejam sinceros. A riqueza proporciona uma felicidade sem problemas? Quando os cofres estão cheios, não existe sempre um vazio no coração? Será que no fundo dessa cesta de flores não existe sempre um réptil escondido? Deus aprova e considera muito justa a satisfação sentida pelo homem que, através de um trabalho honrado e constante, consegue sua fortuna. Porém, dessa satisfação há um apego que absorva todos os outros sentimentos e provoca a frieza do coração. Existe uma distância tão grande quanto a que separa a mesquinhez do esbanjamento. Dois vícios entre os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar sem orgulho, para que o pobre receba sem humilhação. Quer a riqueza tenha vindo de família, quer tenha sido adquirida pelo trabalho, existe uma coisa que não devem esquecer nunca: tudo que vem de Deus retorna a Deus. Nada na terra pertence aos homens, nem mesmo o corpo que usam. Deus emprestou a vocês e devem lhes restituir, pois Ele empresta sob a condição de que pelo menos o supérfluo reverta em favor daqueles que não têm o necessário.
Os bens que Deus confia aos homens despertam uma ardente e louca ambição em seus corações. Ao se apegarem loucamente a uma riqueza tão perecível e passageira quanto ao corpo que utilizam, esquece que um dia terão que prestar contas ao Senhor do que Ele lhes emprestou. É em vão que na terra procurem se iludir, chamando de virtudes o que frequentemente não passa de egoísmo. O que chamo de economia e previdência não passa de ambição e pandurismo. O que chamo de generosidade não passa de esbanjamento em favor próprio. Quando um homem acumula bens pelo suor de seu trabalho, ouvimos dizer frequentemente: quando o dinheiro é ganho com esforço, sabemos lhe dar o valor. Nada pode ser mais verdadeiro. Se esse homem que diz conhecer o valor do dinheiro fizer a caridade segundo suas possibilidades, terá um mérito muito maior do que aquele que já nasceu rico e desconhece as dificuldades, as difíceis fadigas do trabalho. Porém, se esse homem que recorda do esforço e do sofrimento que passou para adquirir sua fortuna, se tornar egoísta, insensível para com os pobres, será bem mais culpado do que aquele que já nasceu rico. Portanto, quanto mais cada um conhece por si mesmo as dores ocultas da miséria, mais deve se empenhar a ajudar os outros. Infelizmente, o homem de posses sempre carrega consigo um outro sentimento, tão forte quanto o apego à riqueza. É o sentimento do orgulho. O desprendimento dos bens terrenos consiste em dar à riqueza o seu verdadeiro valor, em utilizá-la em favor dos outros e não somente em benefício próprio, e não sacrificar por ela os interesses da vida futura. Sejam, antes de tudo, submissos. Tenham fé naquele que, assim como deu e tirou, pode devolver. Resistam com coragem ao abatimento, ao desespero que paralisa as forças. Nunca esqueçam que, ao lado de uma prova difícil, Deus sempre coloca uma consolação. O Senhor não solicita a ninguém para que se desfaça daquilo que possui e se torne mendigo voluntário, que nesse caso, essa pessoa seria uma carga a mais para a sociedade. Agir desse modo é compreender mal os ensinamentos do desprendimento dos bens terrenos. É antes outro tipo de egoísmo, pois essa pessoa estará fugindo à responsabilidade que a riqueza faz pesar sobre os ombros de quem a possui. Aprendam a se contentar com pouco. Se forem pobres, não invejem os ricos, pois a riqueza não é necessária para a felicidade. Se forem ricos, não esqueçam que seus bens lhe foram confiados e que terão que justificar o emprego que fizerem deles, como quem presta contas sobre o empréstimo recebido. Que assim seja. Então, meus amigos, vamos tentar compreender essa passagem do Evangelho de hoje, do nosso amigo Lacordaire. Bom, nós sabemos que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. E à medida que esses espíritos vão se aperfeiçoando, que é através do conhecimento
e das experiências vividas no corpo físico, eles vão evoluindo progressivamente rumo à perfeição. Não aquela perfeição absoluta, porque a perfeição absoluta só Deus tem. Então, com o desenvolvimento de sua consciência moral e do seu livre-arbítrio, o espírito, ele começa a distinguir, ele começa a julgar o que é certo do que é errado, e também começa a valorizar o ser, que são as qualidades que ele tem, e também o ter, que são os bens materiais que ele passa a possuir. E ele também começa a viver em constante inquietação, porque ele sempre quer mais. Então, durante sua fase de evolução, o espírito, que é o homem, né? Ele passa a se expressar por tendências positivas, mas também por tendências negativas. Nas positivas, ele atrai a bondade e tudo que é bom. Nas negativas, o orgulho, o egoísmo, a ambição, o apego, como disse o nosso amigo Lacordaire. E isso, meus amigos, leva o homem ao sofrimento. Então, Lacordaire diz aqui, nessa passagem, que o apego aos bens terrenos é um dos maiores obstáculos ao adiantamento moral e espiritual do homem. E os espíritos superiores nos ensinam que nada nos pertence, nem mesmo o nosso corpo físico. Tudo que nós temos pertence a Deus. Nós somos apenas administradores temporários dos bens que nós possuímos. E esses bens, eles não têm valor no mundo espiritual. A nossa passagem aqui no plano terrestre é muito rápida perante a nossa alma, que é eterna. Mas Lacordaire, ele não está dizendo aqui, né, que nós temos que desprezar ou jogar fora aquilo que nós conseguimos com tanto esforço. Ele apenas está nos ensinando que aquilo que nós usufruímos e que vem de Deus, que a gente saiba diferenciar. Se nós temos um pouquinho a mais que o outro, vamos ajudar aquele que não tem. Porque estamos todos aqui com o mesmo objetivo: a perfeição. Então, nós só temos é que agradecer a Deus, a Jesus, por mais este ensinamento. Que Jesus esteja conosco, hoje e sempre. A mensagem final de hoje, ela diz o seguinte: muitos, ao tentarem moldar o outro segundo suas próprias medidas, esquecem que a vida é um processo de transformação e crescimento. Ninguém permanece no mesmo estágio para sempre. A semente rompe a terra, o rio vence a pedra, a lagarta se dissolve no silêncio do casulo para depois se reinventar em asas. Assim é o ser humano. Permitir que alguém seja como é não significa complacências com suas limitações, mas respeito ao ritmo da sua evolução. A lagarta não deixa de existir quando se torna borboleta.
ela se transforma. Sua essência permanece, mas o que muda é a forma como a vida a manifesta. E é justamente essa passagem do rastejar ao voar que dá sentido à existência. Casular o outro é aprisioná-lo em uma versão reduzida de si mesmo, negando-lhe o direito da evolução natural. Mas o amor verdadeiro, a sabedoria autêntica e a amizade genuína não pedem prisão, oferecem asas. Por isso, permita-se ser como você é, mas também permita-se tornar-se o que ainda não é. O processo de crescimento e evolução não é uma perda de identidade, é um reencontro com sua totalidade. O que somos hoje é apenas uma parte da longa jornada da alma. Assim, não tenha medo de mudar. Para ser borboleta, a lagarta parou de rastejar e abandonou os velhos hábitos de rastejar. A vida nos pede movimento, aprendizado e ação. Quem respeita esse fluxo encontra sentido, paz e beleza em existir. Que Deus nos dê sabedoria para que a gente possa compreender tudo isso e nos dê uma noite tranquila, um sono reparador. Que assim seja, assim é e assim será. Graças a Deus.